Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do Modelos de Linguagem. Hoje, nós vamos ver como utilizar um modelo de linguagem e vamos ver o básico de como colocar ele no meu código do meu programa. Então, para isso, nós viremos aqui no site da Olhama, viremos na página de modelos, após instalarmos a Olhama e a linguagem de programação que desejamos, nesse caso, utilizarei Python. Procuramos o modelo que queremos. Tem muitas opções, o famoso DeepSeek, é aquele modelo chinês. Temos Gema, Llama, muitos modelos bons, Mistral, muitos modelos conhecidos. Eu hoje irei utilizar o Gema 3 e eu vou pegar a versão de 1 bilhão de parâmetros, que é essa daqui. Basta copiar e, vindo aqui, eu digito Llama Pool, o nome do modelo que eu acabei de copiar. E aí é só esperar ele terminar de fazer o download dos requisitos necessários para rodar o modelo. Perfeito. Acabou de instalar aqui o nosso modelo. E nós vamos simplesmente ver nossa lista de modelos. Para isso, nós colocamos olhando list. E temos aqui o nosso modelo, data de modificação, o tamanho dele, seu ID. E nós também podemos deletar ele utilizando olhando rm, mas não vamos fazer isso porque iremos utilizá-lo. Primeiro, nós vamos rodar o comando olhama.olhama_run. Colocaremos o nome do modelo novamente. E, após alguns segundos, o Olhama, o seu pode demorar um pouco mais, porque o meu já estava iniciado. Ele vai me oferecer de eu mandar uma mensagem para o modelo e eu posso mandar qualquer coisa que eu queira. Por exemplo, olá, me explica o que é um grupo PET. Vamos ver se ele sabe sobre o PET. Bom, ele escreveu aqui um textinho sobre grupo PET e eu posso apertar Ctrl C para cancelar e colocar um barra by para que ele pare de me gerar mais texto. E agora vamos ver como colocar isso no código. Primeiro é importante dizer que o Olhama, ele se mantém rodando aqui no background e ele simplesmente fica em uma porta. Se você não sabe o que é uma porta, é um número que indica em qual local da rede uma dada requisição vai ser atendida pelo servidor. Então o Olhama ele é como se fosse um pequeno servidor que roda na sua máquina e com ele nós podemos fazer perguntas para nossos modelos de linguagem. Então, para isso, eu vou pegar a biblioteca de requisições do Python, que é a request, e eu vou pegar a biblioteca JSON, que é a requests com S. E, porém, se você estiver em outra linguagem, como JavaScript, utilizando Node, por exemplo, neste caso, você irá usar a biblioteca de requests da sua própria linguagem de requisições. E, para a gente fazer uma pergunta para o Olhamba por código, é muito simples. Nós vamos realizar uma requisição do tipo post para o HTTP do nosso localhost, que é o endereço local de nossa máquina. Nós iremos mandar, no meu caso é nessa porta aqui que está instalada, eu acredito que seja a porta padrão da Olhama, e iremos mandar para o endereço generate. Vou apenas dar uns enters aqui para ficar mais localizado. E tem um outro parâmetro que precisa ser passado, que é um JSON para essa função. Então, eu vou dizer o modelo que eu quero, que está no meu Ctrl C, que é o Gema 3, 1 bilhão de parâmetros. O meu prompt é o texto que ele irá responder. Olá, me explica o que são buracos negros. E eu posso colocar se eu quero fazer string ou não. Primeiro vamos mandar essa requisição e ver se ela vai ser atendida devidamente. E aí eu vou guardar a resposta dela numa variável. Para a gente poder visualizar. Deixa eu cancelar aqui e refazer a requisição. Pode demorar um pouco, principalmente quando ele está gerando muito texto. Então, muitas vezes pode ser importante limitar ou pedir para que ele explique, colocar, por exemplo, no prompt, olá, me explica em poucas palavras, senão ele pode gerar um texto muito longo e demorar bastante.
Aqui ele respondeu a gente. Vamos ver o status. Response 200. 200 indica que foi um sucesso. E para isso nós vamos utilizar o comando iterlines junto com for e vamos printar linha a linha do nosso texto gerado. No caso, nós vamos printar a linha, nós vamos fazer um JSON loads, já que a estrutura veio em JSON. E nós vamos ver nossa linha agora como um objeto comum. Nós vamos colocar um decode para o TF8, para garantir que o formato fique certinho. E, como você pode ver, temos aqui alguns dados. Vamos colocar isso aqui fora do print, para manter tudo organizadinho. E teremos agora a nossa variável dados, que será o resultado disso. A nossa resposta é apenas, basta que a gente coloque dados, response. E eu vou criar uma variável vazia. E eu vou ficar concatenando cada resposta a ela, simplesmente para eu poder ver tudo junto. O print eu vou colocar do lado de fora, porque senão eu vou ficar exibindo as concatenações realizadas. E se vocês verem aqui, tem um pequeno textinho, algumas referências, explicações do que são buracos negros. Então é bem interessante fazer isso, principalmente para aplicações que exijam conversa ou geração de algo. É uma coisa bem bacana de se fazer. Você também pode colocar para passar aqui em cima, nesta parte aqui, um string igual a true, e ele vai mandar cada, cada palavrinha que ele for gerando com o tempo. Mas, bem, vamos concordar que isso dá um pouquinho de trabalho. Essa coisa de fazer dessa forma, não tem um método mais simples onde ele já me dê a resposta como texto? Tem sim. Para isso, nós vamos utilizar o comando pip install para instalar a biblioteca Olhando. Então, porcentagem, porque eu estou usando aqui no meio do meu Jupyter Notebook. E sim, dá para instalar sim. Ou você pode simplesmente abrir o terminal aqui, colocar pip install Olhando. E aí ele instala para você a biblioteca. Pronto. Agora que a Olhama foi instalada, nós vamos utilizar um comando muito simples. Nós vamos primeiro importar a Olhama e nós vamos utilizar o comando Olhama.generate, porque nós temos um modelo gerador. Vamos colocar aqui o nome do modelo, que era Gema 3 1B, que é o terceiro modelo Gema com 1 bilhão de parâmetros. E nós vamos passar uma prompt. Olá, o que é IA forte e IA fraca? Bom, aqui nós podemos ver que ele nos respondeu. Infelizmente não foi guardado numa variável, então deixa eu criar a variável resposta. E aí eu posso colocar resposta, response. Mas mesmo não tendo guardado numa variável, vamos dar uma olhadinha aqui. Como você pode ver, tem muitas coisas, mas aqui tem a response dele. Olá, pergunta super interessante, gera muito debate na inteligência artificial. E aqui tem toda a explicação do que é IA forte e IA fraca. E aqui são os números dos tokens, ou seja, o número de cada letra. Então, bem, aqui nós podemos ver uma resposta bem bacana e muito mais simples de gerar do que se gerar por requisição. Mas é importante saber como gerar e utilizar a requisição, porque sua linguagem pode não ter suporte ou ter uma biblioteca própria para o Olema, principalmente se você estiver utilizando linguagens como C ou C++. E daí também, se eu fizer outra pergunta para esse mesmo modelo, ele não vai guardar contexto.
Até porque nós já fizemos essas outras perguntas aqui, em nenhum momento ele guardou o contexto. E aí, como eu faço para o meu modelo guardar contexto, né? Para ele saber o que eu estou fazendo, o que eu estou pedindo baseado no que eu pedi anteriormente. Para isso, nós podemos utilizar o Oyama import chat. Aqui nós importaremos um modelo baseado em chat e para isso meu modelo tem que ter suporte à funcionalidade de chat. Vamos utilizar o model igual. Dessa vez vamos testar um outro modelo. Perdão. Vamos pegar esse mesmo modelo do Gemma 3, mas vamos pegar a versão Nano, que é a versão ainda menor do Oyama. E ela, em teoria, é o mais rápido de se utilizar. Então, vamos utilizar o Oyama Pool para testar um outro modelo. E ao invés de utilizar o nome como nós estávamos utilizando antes, Gema 3.1b, nós vamos passar Gema 3N E2b. E daí nós vamos colocar uma lista de mensagens, messages, e nós vamos guardar uma variável chamada mensagens. Daí nós vamos ter essa mensagens, que é uma lista, onde nós teremos primeiro este prompt do sistema, onde nós explicaremos qual a função do nosso modelo. Então, é uma instrução inicial antes dele receber qualquer mensagem. E a instrução que nós passaremos para o modelo é: você é um filósofo do século XVIII. Pronto. Com isso, eh, responda perguntas de forma ética e siga a linha de pensamento de um filósofo. Esse prompt inicial ajuda bastante o modelo. E nós vamos criar um outro prompt chamado prompt com role user. E o conteúdo do prompt vai ser simplesmente o que é liberdade. Ou nós poderíamos perguntar qualquer coisa que um filósofo respondesse. Ou sequer precisa ser um filósofo, pode ser um médico, um programador, por exemplo. E esse prompt inicial ajuda o modelo a entender que tipo de resposta a gente quer. Então vamos aguardar que o Gema 3N seja baixado e aí nós voltamos para cá. Agora vamos simplesmente utilizar um conjunto de mensagens para tentar melhorar o nosso prompt. Vamos acrescentar também mais uma mensagem do usuário. Não, vamos deixar assim primeiro. E vamos atribuir isto à variável response. E nós vamos printar o resultado dessa variável aqui embaixo assim que ele terminar de gerar. Prontinho. O modelo acabou de nos responder. E vamos verificar agora a resposta dele. Ele responde com esse objeto aqui e basta que simplesmente para nós podermos ver a mensagem recebida, basta que nós digitemos response, message, e nós veremos a mensagem, e daí nós escrevemos aqui também, acessamos a chave content, e nós veremos o conteúdo da mensagem que a Oyama trouxe para a gente. A liberdade, um tema que tem atormentado os pensadores desde os primórdios da filosofia, e que continua a ser um desafio para a compreensão humana. Percebam que ele não me trouxe uma exata definição de liberdade, tá uma coisa um pouco mais teatral, como se ele estivesse imitando alguém. Então, bem, você pode mudar a personalidade do seu Oyama utilizando esses prompts de sistema.